Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero neste momento fazer uma oração antes de começar com a mensagem da Palavra de Deus para todos os nossos amigos ouvintes, né? Todos que me escutam, né? Se também tiver irmão em Cristo, que possa também receber também fazer parte desta oração. Vamos orar. Justo e eterno Deus, Pai que estás no céu, diante da tua presença, mais um dia te agradeço por estar aqui, nesse trabalho, Senhor, espiritual, esse trabalho que é trazer a tua palavra, a mensagem da tua palavra, e te peço a tua direção. Tome na minha frente e me use como teu canal de bênção, para que essa palavra venha penetrar nos corações de cada pessoa, cada ser humano que escutar esse vídeo, aonde ele chegar, seja impactado, seja abençoado, e tenha um renovo em sua vida, uma transformação por meio do teu Espírito Santo. Que o Senhor conceda livramento a eles, todas essas pessoas. Tem muitas que eu não conheço, Senhor, mas estão me vendo, e eu estendo as minhas mãos, não sendo as minhas mãos, mas as tuas mãos sobre a minha, e entre em cada coração, em cada mente, e tire todo o mal, toda a perturbação, todo pensamento de morte, todo laço inflamável do diabo seja lançado por terra na vida deles. E que eles tenham, Senhor, venha conhecer, ouvir a tua palavra e escute este vídeo do começo ao final e receba a vitória, aquilo que eles precisam, aquilo que estão precisando. O Senhor entre no seu corpo, repreenda a enfermidade, se haver enfermidade, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação, eu coloco diante do teu trono da graça e repreenda, Senhor, e dê vitória a essas pessoas e os traga para cá, para a luz, para perto de ti, para que venha servir o Senhor na beleza da tua santidade, que a obra de salvação seja realizada na vida deles. E abençoe a tua igreja também, aqui nessa terra. Continue, Senhor, com teu Espírito nos ajudando, nos sustentando, nos ensinando. E que haja amor e paz aonde estiver, cada um, Senhor. Que a tua presença permaneça em nossas vidas. Eu te agradeço por ouvir esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem amados, neste momento, aqui está o canal Motivação, Saúde, Malhação, porque vocês sabem, eu tenho a parte que faz conteúdo do corpo, exercício do corpo é muito importante, viu? Nesses dias de hoje, que nós vamos vivendo, tá tendo muitas pessoas tendo AVC, tendo problema no coração, tendo problema de saúde, A gente não pode estar parado, nós temos que estar se movimentando, o nosso corpo para que possamos ter uma boa saúde, E é bom para a nossa mente também, Porque muitas vezes acumulamos preocupação na mente e traz problema. E nós somos seres humanos, nós somos carne e osso, E devemos, ter cuidado como manda os médicos, como manda a medicina, A gente praticar o exercício físico, tá certo? Então, já tenho postado aqui meu canal, ele se encontra no YouTube, certo? Aí o canal é lá, mas eu faço divulgação no Instagram, no Facebook, E também posto no TikTok também, Aí você pode entrar lá e interagir conosco, fortalecer esse canal,
da maneira que você sentir no coração o desejo, né? Também lá tem uma descrição lá, né? Tem até um pix lá que vocês sentir de Deus em ajudar, né? Porque essa obra que eu estou fazendo é uma obra missionária, é uma obra da pregação da palavra de Deus, né? Eu quero falar a língua de Deus, a palavra de Deus, na linguagem que o povo conhece, que o povo possa entender, e mediante o Espírito Santo de Deus, né? Porque o Espírito de Deus é o que faz tudo. Ele é que convence o ser humano do seu erro e mostra a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Consolador que consola, né? Ele é que leva o ser humano a Deus por meio da palavra. É a própria palavra. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá certo? Você faz parte disso, porque você veio de Deus. Não adianta alguém dizer que você veio de outro lado. Eu não quero criticar ninguém, não estou aqui para isso. Estou aqui para trazer a palavra de Deus, apresentar Jesus Cristo, o nosso Salvador, o meu Salvador, o teu Salvador. Tá certo? Que você tome uma atitude, né? E venha conhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. É para isso que eu estou aqui. É para isso que a igreja está na terra. E Jesus deixou, né? O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário não foi à toa. Ele veio com a missão do Pai. A missão, né? É o planejamento divino de Deus, de salvação para toda a humanidade. Entendeu? Mas apenas que muitos, como diz a própria palavra, muito é chamado e poucos escolhido, né? Porque haverá pessoas que não vai querer ouvir a palavra de Deus, né? E a Bíblia diz também, aquele que ouve é porque é de Deus, e aquele que não ouve porque não é de Deus, né? E as pessoas que é do mundo, né? Que vê o mundo e acha que esse mundo é eterno, acha que esse mundo não vai um dia parar, né? Porque nunca houve, né? Mas existe a palavra de Deus que fala, que tem a promessa de Deus, dizendo que vem buscar um povo remido pelo sangue de Jesus, que é a sua igreja, que é um povo separado do mundo, um povo que não vive na prática do pecado, né? Resiste o pecado, né? Mas procura andar na presença de Deus, né? Que procura que andar na presença de Deus, esse é santificado pelo Espírito de Deus, por Deus, mediante a palavra, né, em Cristo Jesus, tá certo? Então, o que eu vos trago neste momento, neste dia de hoje, na noite, na tarde, o momento que você vai ouvir a palavra de Deus, né, que é para o teu coração. Quero dizer que há muitas situações, né, que nós podemos estar vivendo, todos nós, mas devemos permanecer firme com Deus, confiante em Cristo, confiante na palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse, antes de subir para o céu, ele disse aos seus apóstolos, à sua igreja, né? Ele falou que no mundo teremos aflições, né? Quer dizer, aflições, tribulações, problemas, né? Muitos tipos de problema, perseguição, tudo isso iremos passar. E estamos até passando, né? Mas que é melhor passar com Jesus, passar servindo a Deus, que vem com o Criador, o Todo-Poderoso, que não há outro Deus, né? E bom é o final. No final de tudo, aí é que você vai ser coroado, você é honrado. E ainda você servindo a Deus, você ainda é feliz neste mundo. Você pode conseguir o que você precisa, porque Deus conhece a tua necessidade e conhece a minha necessidade, tá certo? Aqui é um vídeo simples, sem montagem. Aqui é por meio do Espírito de Deus, porque o Senhor está na minha vida e me impulsiona a falar a palavra dele para você,
né? Não sei de onde você é, não sei qual é o estado, não sei se você está no Brasil, não sei se você está em outros países, mas não importa, não importa. Você é importante para Deus. Neste momento, Deus está falando ao teu coração, por meio do seu Espírito e a palavra de Deus, para que você venha entender. Porque a partir do momento que você entende a palavra de Deus, entra no teu coração, você abre o seu coração e deixa Deus entrar, a sua vida vai mudar, meu querido, minha querida. Deus vai trabalhar na sua vida, vai te modificar, começando de dentro para fora. Você vai ser uma nova pessoa, né? Como diz a Bíblia, uma nova criatura, né? Que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na nossa vida, assim como o apóstolo Paulo falou, tá certo? No capítulo 8, verso 1, sempre fala nesse versículo, ele diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não pratica mais o desejo do corpo, da carne, que é o pecado, né? Que é o ódio, a inimizade, que é a inveja, né? Que é a decepção de pessoas. Não, mas que venhamos praticar o fruto do Espírito, que é o amor, né? E o amor a Deus, primeiramente, amar o próximo como a nós mesmos, a mim mesmo, né? Viver uma palavra de Deus em obediência e santificação. Porque a Bíblia nos diz também que sem santificação, sem santidade, sem santificação, de maneira nenhuma veremos a Deus. E nós em Cristo Jesus, por meio da sua palavra, iremos ver Deus, ver Jesus, ver o Senhor. Porque o Senhor nos prometeu que iria voltar, vem nos buscar para viver no reino de Deus. O reino de Deus não é dessa terra. O reino de Deus é espiritual. E a Bíblia diz que iremos subir. É para quem crê. Se você tem fé, então receba e creia na palavra de Deus. Iremos subir em um corpo incorruptível, transformado, né? Para a morada do Altíssimo. Você quer ver que Deus tem a sua morada? Deus tem uma morada. Deus tem uma morada, a palavra de Deus nos revela. Está aqui no livro o salmista diz, né? Que a namorada que diz assim, que diz aqui, eu até falei um vídeo agora há pouco que eu gravei, né? Que eu postei no Salmo 46, né? E o Salmo 46, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, né? Veja bem, né? Ainda que a terra se mude, né? Mas ele continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança. Ele tem lugar guardado, ele é o refúgio. A fortaleza é como fosse uma fortaleza, como fosse um projeto, uma segurança de guerra, né? Onde o inimigo não pode penetrar. Uma fortaleza. E Deus está em nós. Ele é a nossa fortaleza. O inimigo não pode te atingir, porque você está na fortaleza. Você está em Cristo Jesus. Você está em Deus, né? No versículo 6 ele diz: há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, né? Aí vem a cidade, o verso 6 diz: há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. E não será abalado. O que quer dizer? É o reino de Deus, é a morada do Altíssimo, né? E ele diz assim: e ajudará o romper da manhã, né? Tá vendo? Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele protege, ele é a nossa segurança.
É você confiar. Outros confiam em homens, outros confiam em carro, é decepcionado, outros confiam no seu próprio dinheiro, né? Mas que nós não venhamos servir a Deus na sinceridade, na beira da santidade, crer na palavra, que é o único caminho, que é a bússola para te levar à salvação e livrar da condenação da morte, que é a condenação do pecado na carne e na alma, e que te traz a morte eterna. Eu estou te entregando uma vida eterna. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Amém? E aqui ele diz também, que nem eu já falei no outro vídeo, mas Deus está mandando eu falar, porque a palavra de Deus, ela é válida. Ela não fica velha. Ela se renova a cada momento, a cada dia. Ela é a mesma palavra, ela não muda. O que ela falar, está falado. É como o juiz bateu o martelo, está batido, acabou-se. O homem bate, mas depois volta atrás. Mas Deus não. Depois que Deus fala, acabou-se. Vai se cumprir na tua vida. Tu vai vencer. Se tu confiar e crer no Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Estamos aqui, né? Eu quero apresentar a vocês também, né, a revista da Escola Dominical, né? Aqui, né, da lição bíblica, né? Que diz a Santíssima Trindade. Já está no final, vai terminar, né, agora domingo, né? Terminando esse trimestre, né? E fala de que a Trindade Santa, a Igreja de Cristo. Vocês vão deixar somente um resumozinho para não ficar longo o vídeo, tá certo? E diz assim, para você pode chegar na escola dominical e visitar, mesmo não sendo evangélico. Você pode chegar lá na igreja, vá lá, né? Qualquer uma que estiver perto da sua casa, né? Eu não vou falar em placa de igreja, não. Eu vou falando de Jesus, tá certo? Eu não falo de política, porque tudo está no controle de Deus, entendeu? Mas eu falo de Cristo, porque o governo de Cristo é para sempre, né? Deus diz o quê? No Salmo 46, que eu li agora, ele diz que Deus, né, é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia, né? Ainda que a terra se mude, mas não abala o seu reino. O reino de Deus jamais será destruído, assim como falou, né? Assim como falou Daniel para o rei Nabucodonosor, né? Quando teve aquele sonho, né? E Daniel, como era homem de Deus, né? E tinha acesso a Deus, né? Tinha intimidade com Deus. Deus falou para ele, né? Que o reino dele ia ser destruído de Nabucodonosor. Ia entrar outro rei, né? Até que foi, né? Aconteceu aquilo que foi profetizado por Daniel. Porque Deus é Deus, quando fala, se cumpre. É para crer, não é para procurar entender. É para você crer, porque Deus é Espírito. Ninguém consegue entender o Espírito. Você não consegue. Você já viu a carne entender o Espírito? Você já viu o homem entender o seu Criador? O Criador faz como Ele quer. Ele usa-nos como quer. Nós é que não somos nada diante dEle. Devemos se humilhar, reconhecer que é pecador e entregar nossa vida nas mãos do Senhor. Amém? E aconteceu. E Ele disse... O reino essa árvore, essa pedra que rolou e derrubou a estalta, que foi uma parte do sonho de Nabucodonosor, disse, e essa árvore é o reino de Deus, como, mais ou menos assim, falou, né, que eu não estou lendo, né? E ele disse, o reino de Deus jamais será destruído, entendeu, irmãos? Entendeu, amigos ouvintes? Então, é melhor estar com Deus. Que adianta, tem uma frase que diz aqui a palavra de Deus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, este mundo todo, ser conhecido, ser famoso, ter dinheiro no mundo inteiro, no banco todo, em todos os estados, ser famoso, conhecido mesmo, e no final perder a sua alma. Que adianta?
Nós temos exemplo aqui na palavra de Deus de pessoas assim, né? Mas que venhamos usar, ter amor primeiramente a Deus, usar o que temos, que Deus nos deu, que foi Deus que te deu, que nada o homem tem se Deus não der, entendeu? Onde ele ganha honestamente, foi Deus que deu, Deus que concedeu, tem te abençoado e tem te esperado você tomar uma decisão antes que ele venha e antes que venha o dia da morte, porque daqui ninguém vai levar nada, tá entendendo, irmãos, amigos ouvintes, companheiros que estão me ouvindo, e você seja abençoado, né? Eu vou deixar aqui uma parte aqui, um livro assim, um versículo que diz assim, ó, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28 e 19, tá certo? Essa é uma das ordenâncias do Evangelho de Cristo Jesus que nos deixou para nós no livro de Mateus, né? Para que nós venhamos ensinar isso que eu estou fazendo, pregar a palavra de Deus, denunciar a palavra de Deus, né? Essa obra necessita de você, precisa de você, né? Estou começando por aqui, né? Mas a obra tem capacidade de prosperar, porque aquilo que é de Deus prospera, tem vida. Aquele que anda no caminho do Senhor, ele tem vida. Ele há prosperidade, há felicidade para ele. Isso é uma parte da lição, da escola dominical, que é bom você estar presente para você aprender a palavra de Deus, né? E também eu quero deixar para você também aqui, né? Também tem aqui, ó, muito interessante, né? Também tem, cadê? Deixa eu ver. Tem uma frase que diz assim, é o sinopse, o 2, né? Que diz assim, a igreja é sustentada pelo amor do Pai, pela graça do Filho, pela comunhão do Espírito Santo. Entendeu? Tudo isso você vai ter. Você vai se tornar igreja, você que não fez a decisão para Cristo, a minha preocupação é essa. Eu não gosto de pregar, não vou pregar para crente. E prega, a gente não faz o que quer. Quando chega o momento de dar uma palavra, a palavra é de Deus, é do Espírito. Você tem que fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito que está na terra, que está com a igreja, né? Ele faz morada dentro daquele que se arrepende, daquele que se converte a Deus, recebendo o Filho de Deus como Salvador, está obedecendo a sua palavra. Aí o Espírito de Deus vai habitar dentro de você, vai transformar a sua vida e vai fazer morada dentro de você. E você vai se tornar templo e morada do Espírito Santo, né? Você receba já essa palavra no seu coração, seja feliz, entendeu? Procure dar tempo, procure um tempo, se você não tem, procure um momento quando você tiver para Deus. Procure ler a palavra de Deus, procure uma igreja, um templo, entendeu? Que tem esse mesmo evangelho. É o evangelho de Cristo Jesus. Não pode haver outro evangelho, tá certo? Para a tua salvação, né? E que te desejo muita felicidade. Que Deus esteja na sua vida, tenha de misericórdia de você. Você que está em outros caminhos, eu não sei. Você que está precisando dessa palavra, receba, tenha força, peça força a Deus, peça sabedoria, ande na presença de Deus e viva aqui nessa terra, seja feliz aqui também, e você vai ser mais feliz lá na glória, entendeu? Alguém fala em felicidade, mas o crente ele é feliz, mas também ele sofre as aflições, porque Jesus sofreu. E se nós servimos a Deus, recebemos Cristo Jesus como nosso Salvador, nós também temos que sofrer, né? Por meio do sofrimento, Jesus venceu toda a tribulação, toda a tentação, toda a humilhação, toda humilhação, perseguição, toda mentira, né? Toda língua mentirosa,
né? Toda traição, Jesus venceu. Como homem, ele estava 100% Deus e 100% homem, mas ele usou a parte de homem para nos mostrar que nós também podemos vencer em Deus, né? Jesus disse também para Satanás, naquele deserto, quando o diabo quando Jesus foi levado para o deserto para ser, né? A Bíblia diz para ser tentado, né? Mas ele foi tentado como um homem, mas ele não estava como um Deus. Mas ele usou a palavra como homem para Satanás, porque Jesus não tinha pecado. Jesus veio do céu. Jesus veio, foi criado pelo Espírito Santo de Deus, né? E o Espírito estava nele, né? Glória a Deus, como está com a igreja hoje, né? E Jesus sentiu fome como humano, né? E a Bíblia diz que ele passou 40 dias, 40 noites. E o diabo disse: tu não és o filho de Deus? O Satanás sabia, ele sabe tudo, né? E ele disse: transforma essa pedra em pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Lembre-se disso. Nem só daquilo você pode viver. Não se agarre, não. Dê espaço para Deus. Abra o coração para Deus. Porque você só vive daquilo, não. Não é aquilo que vai lhe segurar, não. Você pode se libertar. Eu não sei qual é a situação. Mas coloque na sua mente e confie em Deus. Porque assim como Jesus falou para o diabo, não só de pão viverá o homem. Tem outra solução. É a palavra de Deus. Entendeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Receba em nome de Jesus e seja feliz. Que Deus te abençoe. Amém?